Jesus Cristo, tenho perfeita paz. A comunhão com Ele toda aflição desfaz. O que é comunhão? Estar com Ele. Medite na palavra de dia e de noite. E passarei a noite com Ele sem temor, até que amanheça o dia de perenal fulgor. Magnificente santo, vê-lo-ei de me fitar, e na mansão da glória vou com Jesus reinar. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz. A comunhão com Ele toda aflição desfaz. E como que eu vou ter comunhão com Cristo? Tendo comunhão com os irmãos. Como que eu vou servir a Cristo? Servindo aos irmãos. Como que eu vou fazer a obra de Deus? Abençoando os irmãos. Essa é a função da igreja, é abençoar e não amaldiçoar. É construir e não destruir, é edificar e não trabalhar para que a fé das pessoas sejam destruídas. Não é confundir, é esclarecer. Essa é a função. E aí estamos em comunhão, todos nós recebemos um dom. O dom de um edifica o outro. A capacitação que Deus dá para um ajuda a edificar a fé um dos outros. Sem julgamentos, sem brigas, sem contenda. Aí o que precisa fazer? Todos olhar para a Bíblia, para ter a unidade da fé. Estudamos aqui. Qual é o ponto de referência? Todos nós devemos olhar para o mesmo ponto de referência. Aí não importa se é assembleiano, se é batista, se é... Aí todo mundo no manual. Aprendendo e ensinando o manual, que está na palavra de Deus. Pregando a palavra e não babaquice religiosa. Todos no ponto de vista da palavra. Aí seríamos essa resposta nós temos que dar para a oração de Jesus, é nós. As orações que nós fazemos aqui, nossas petições, é Deus que nos dá a resposta. Mas a oração de Jesus, quem tem que responder somos nós. Qual foi a oração de Jesus? Que eles sejam um. Como eu e tu, ó Pai, somos um. Não peço que os tire do mundo, porque senão seria necessário que eles morressem fisicamente para tirar do mundo. Mas que os livre do mal. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque eles serão o sal da terra e a luz do mundo. Então use eles para temperar a vida daqueles que perderam o prazer de viver, não para destruir. Não tem mais gosto pela vida. Use eles como luz do mundo, para iluminar aqueles que estão na escuridão das trevas. Essa é a oração de Jesus. E aí, eu preciso me apresentar. É aí que está o negócio. Ninguém é obrigado. Jesus diz assim, olha, não vou chamar vocês de servos, mas vou chamar vocês de meus amigos. Jesus é o dono, o Senhor. Mas nem ele, como Senhor do céu e da terra, ele mostrou uma humildade tremenda. Disse, eu não vou chamar vocês de servos, não. Eu tenho todo o direito de mandar, de exigir, como Senhor. Mas eu vou chamar vocês de meus amigos. Porque o servo, o escravo, não sabe o que faz o seu Senhor. Mas os amigos, vocês serão meus amigos e vocês saberão tudo sobre mim. Como amigos, vou tratar vocês como amigos e não como escravos.
E assim Jesus nos trata. Não como escravos, mas como amigos. E aí, se nos tratasse como escravos, nós éramos obrigados a pregar o Evangelho. Obrigado. Porque os anjos queriam fazer isso e não foi permitido. Os anjos queriam evangelizar a humanidade. Mas Jesus quis dar esse privilégio para nós porque ele quer recompensar. Queria nos recompensar. Então ele pegou e deu esse privilégio. Não é obrigação, é privilégio. Pregar o Evangelho é privilégio. É você trabalhar no reino de Deus. E aí quem crê nele, em Jesus, quem confia nele, não será julgado. Mas passou da vida para a morte. Aquele que não acreditar, nem verá Jesus, que é a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ele escolheu isso, blasfemou. O único recurso para ser salvo não quis, que é Jesus. É blasfema contra o Espírito Santo, é rejeitar a salvação, rejeitar o presente. Mas aí, nós vamos estudar sobre isso agora. Aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus. Tem duas maneiras de pregar o Evangelho. A primeira é contando para as pessoas o que Jesus fez por você, na sua vida. Jesus até fazia o teste com as pessoas, né? Tinha pessoas que Jesus curava e falava assim, não conta nada para ninguém, não. Mas ali era um teste, né? Como que você não vai contar? Pegaram Pedro e falaram, olha Pedro, nós vamos salvar você. Mas com uma condição, não fale nem ensine mais em nome desse Jesus. Nós julga o que vocês querem fazer conosco. Se querem matar, mate, mas nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar a verdade. Então Jesus nos ensinou 3 anos, nós vimos tudo que ele fez, cada milagre que ele fez, vimos o que vocês fizeram com ele, vocês o mataram, crucificaram. E ninguém vai nos impedir de contar isso que nós vimos e ouvimos, isso que nós testemunhamos. Então, se vocês quiserem matar, matem. Mas nós não podemos deixar de testemunhar. É verdade. Não é mentira, é verdade. Então nós vamos contar tudo. Vamos contar onde nós passamos, nós vamos contar. Quer prender, prenda. Quer matar, mata. Vocês que sabem. E aí, Pedro começou a testemunhar. Pedro, pode notar que Pedro não tinha um preparo na Bíblia, não tinha conhecimento na Bíblia. Mas ele sabia que tinha que se arrepender, porque foi o processo que aconteceu na vida dele. Pedro era um homem totalmente torto, bravo, arrogante, prepotente. Quantas vezes foi repreendido por Jesus ali, sendo treinado durante 3 anos? Certa vez Jesus repreendeu Pedro de uma forma tão terrível. Pedro, quem fala mais, erra mais e acaba sofrendo mais repressões, né? Então, Jesus começou a falar para eles que ele ia para a cruz, que ele ia para Jerusalém, ia ser morto. E Pedro era um amigo de verdade de Jesus e achava que com a força dele ele podia fazer muita coisa. Quando Jesus começou a dizer que eles iam para Jerusalém e lá importava que o filho do homem, que era Jesus, fosse morto, crucificado, machucado, ele falou, não, Senhor, de maneira nenhuma. Não vai, não. Vamos ficar por aqui mesmo. Jesus disse, apartai de mim, Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Porque era Satanás que estava lá para não deixar Jesus ir para a cruz, para desanimar Jesus a cumprir a sua missão. Naquele momento, Pedro estava sendo usado por Satanás e nem percebia. Jesus virou para ele e repreendeu, aparta de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Em outra vez, Jesus disse para Pedro, Pedro, o diabo está te fazendo cirandar.
Você está rodando, Pedro. Você está dando vazão para o diabo. Quantas vezes Pedro foi repreendido? Pedro não conhecia a palavra de Deus, não, gente. Nem ler sabia, pescador. Mas olha o poder da mensagem de Pedro, testemunhando. Não posso deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não conheço a palavra, não, mas... E agora, Estevão, que era um diácono, conhecia a Bíblia de capa a capa. Apolo, conhecia a Bíblia de capa a capa. Ali daqueles que seguiram Jesus, poucos tinham esse conhecimento. Porque aqueles que tinham esse conhecimento, muitos deles já estavam contaminados pela doutrina do Antigo Testamento, que eram os fariseus, os doutores da lei, estavam todos contaminados pelo conhecimento do Antigo Testamento, e agora estava mudando, agora uma transição do Antigo para o Novo. Então Jesus preferiu pegar pessoas que começaram do zero, não tinha capacitações, não tinham sido capacitados na lei, porque como Paulo, olha o trabalho que deu Paulo. Jesus escolheu Paulo, mas olha o trabalho que deu, foi preciso ficar cego para entender. Então foi preciso de Deus agir com mão forte, porque Paulo, pelo zelo da lei, estava perseguindo a igreja. Então, por essa razão, Jesus chamou pessoas que não sabiam nada. Aí, quando você entrega a sua vida para Jesus, às vezes você é uma pessoa dessas, um zero à esquerda. Um lixo da sociedade. Alguém que, humanamente falando, não serve para nada. Mas para Deus, você vai pregar um evangelho genuíno. E não um evangelho baseado em babaquice religiosa. Terezinha, Faustino, seja bem-vindo. Bom dia, que Deus proteja e abençoe todos vocês, sua família também. Amém, irmã Terezinha. Obrigado pela sua presença sempre aqui. Então, irmãos, é por essa razão que muitas vezes aqueles que são considerados lixo do mundo é chamado por Deus. Pessoas totalmente incapacitadas do que pessoas que se acham muito boas. Porque aquelas que se acham muito boas, elas já têm uma ideia formada e para ser transformada precisa de ficar cegas. Muitas delas, isso vem acontecendo no decorrer do tempo, tem muitas pessoas que eu conheço vários testemunhos de pessoas que eram renomadas, pessoas que eram muito capacitadas humanamente falando, foi preciso de Deus jogando um leito de dor para a pessoa ver que tudo aquilo que ele tem não serve para nada. E aí ali Deus faz uma obra na vida da pessoa e ela, como o apóstolo Paulo, tem que esquecer todos os seus diplomas. Tem que esquecer tudo aquilo que, aquelas capacidades humanas e voltar na estaca zero para Deus começar a usar. E então é o modus operandi de Deus. E aí nós vamos estudar hoje aqui o que Deus tem para a gente sobre esse assunto que eu estou falando, que Deus me deu aqui no meio da live. Essa segunda parte da evangelização, e aí, irmãos, aí nós somos responsáveis pelo que nós ensinamos. Cada um de nós. Vamos prestar conta de cada palavra que falamos no meio do corpo, até das palavras ociosas. Então eu preciso falar a palavra de Deus. Na verdade é confirmar e ensinar o que está escrito e não aquilo que eu acho e penso. Então isso aí foi uma orientação que o apóstolo Paulo deu para, assim como Jesus fez os apóstolos, os discípulos dele, agora Paulo continuou a obra e agora Paulo estava discipulando a missão de Paulo, agora um conhecimento, um poliglota daqueles que Jesus chamou quase que tipo Gamaliel mesmo. Por que não chamou Gamaliel, mas chamou Paulo? Paulo tinha sido escolhido desde o ventre da mãe, ele confirma isso. Por que Deus não escolheu Gamaliel? Mas escolheu Paulo. Todos os dois Paulo tinha sido preparado por Gamaliel, um judeu nato, um doutor dos fariseus, e ele que educou Paulo. Como que Deus escolheu Paulo e não escolheu Gamaliel? Umas coisas assim que a gente fica meditando na palavra de Deus, é isso aí que
E esse conhecimento traz a meditação de dia e de noite. Você fica imaginando o porquê. Tem tantos porquês, nós só vamos descobrir alguns porquês lá no céu, tá? Porque aqui não ficou claro pra gente. Felipe Olesca, seja bem-vindo também. Então vamos ler e vamos ver o que Deus tem a falar conosco no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2. Agora Paulo, discipulando a igreja de Coríntios, ele foi um plantador de igreja, então ele fundava a igreja, né? A igreja que eu falo, congregações, tá? Que aí nem todos podiam ir para Jerusalém, e agora espalhou o evangelho, começou a espalhar no mundo todo. E tinha até ali, só tinha a sinagoga, e era onde era ensinado o farisaísmo. Não era igreja. As sinagogas foram criadas entre o Antigo e o Novo Testamento, surgiu os fariseus e os saduceus, e ali surgiu as sinagogas. Mas agora seria a igreja de Jesus, e não é a sinagoga dos fariseus, que era chamada assim. E agora Paulo, aonde ele passava, foi o apóstolo dos gentios, foi escolhido para isso, um poliglota, e aonde ele passava agora, ele ia discipulando as pessoas e criava ali uma congregação. Ele criou a congregação de Coríntios, a congregação em Éfeso, que não era mais em Israel, a congregação de... E aí Timóteo, ele instruiu Timóteo, aí ele foi fazendo discípulos agora para Jesus, agora descortinando, explicando aquilo, continuando o ministério de Jesus, descortinando aquilo que Jesus não teve tempo de falar, agora ele vai explicar com mais detalhes todas as coisas, discipulando as pessoas, orientando as pessoas. E agora está preparando um pastor. Alguém que vai assumir uma das congregações que ele está fundando como líder. Timóteo. Aprendeu com ele, está aprendendo com ele, é o que nós vamos ver o que ele vai aprender com Paulo aqui, dentro desse texto. Leia tudo, cartas que foram escritas para Timóteo, mas hoje é escrita para mim e para você. Na época foram cartas direcionadas a Timóteo, orientando ele como ele deveria agir como pastor. E agora serve para a gente. Aí vamos ver como começa? Segundo Timóteo, 2 cartas, na segunda carta de Timóteo, Paulo estava preso e agora ele estava ensinando Timóteo por cartas. Segundo Timóteo, capítulo 2, vamos a partir do versículo 1, até chegar no nosso texto-chave. E ele diz para Timóteo o seguinte: Tu, pois, meu filho, chama Timóteo de filho, filho na fé. Nós todos somos filhos de Abraão pela fé. E aqueles que vão entregando a vida para Jesus, por intermédio da nossa live aqui, por intermédio do estudo que você faz, da pregação, do testemunho que você dá, são seus filhos também na fé. Mas na verdade se tornam seus irmãos na fé. Agora acreditam no mesmo Deus, se tornam filhos do mesmo Deus e acabam todos nós chegando a ser irmãos, mas é como se fosse pai e filhos, né? Quem ensina como pai, quem aprende como filhos. Então o apóstolo Paulo diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há onde? Em Cristo Jesus. No favor, graça é favor. Fortifica, fortaleça, acreditando nesse favor, nessa graça. Acredita nisso. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam o quê? Idôneos, com caráter, pessoas que falem a verdade, pessoas idôneas, que têm conhecimento da verdade, para também ensinar a outros. Olha aí. Agora a rede ministerial de Paulo, na verdade é a rede ministerial de Jesus. Agora Paulo falando para ele o que ele ia ensinar. O que ele estava aprendendo, e agora era para ele ensinar para frente o que ele estava aprendendo com Paulo. E assim somos nós aqui, é para você ensinar para outros o que você está aprendendo aqui, tá, irmã Terezinha? Todos nós fazemos parte dessa rede ministerial, e aí você vai aprendendo aqui, vai repassando para outras pessoas, e assim o reino de Deus cresce a cada dia. Versículo 3, olha aí.
o contrastes. Tu, pois, sofre as aflições. Ui, agora não tem aflição mais, não. Agora você aceita Jesus e assume o ministério, agora é só tapete vermelho, agora é só bênção. Aí você tem que olhar para as músicas que você canta, tem uma música que canta aí que todo mundo vibra com ela. Aí não, é uma crítica construtiva. Agora é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, ai, só vitória. É isso, irmão, que a Bíblia ensina. Qual é a teologia bíblica que tem aqui? Então a música ela tem que ter teologia, porque ela também ensina, ela é adoração e ensinamento. Nós aprendemos com as músicas e adoramos a Deus com as músicas. Então precisamos ver se é verdade bíblica ou não. Então, irmãos, não é só vitória, tá? Esse é o evangelho da teoria da prosperidade que ensina isso aí que não é bíblico. Jesus disse, no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo está ensinando o que ele aprendeu na palavra e não o que a doutrina da prosperidade ensinou para ele. O movimento do cai-cai, daí por diante, são tantos movimentos e doutrinas que não são da palavra de Deus, e aí cada um vai responder pelo que ensina, porque faz um estrago na mente das pessoas. Pode, ao invés de salvar, condenar. Pode fazer a pessoa acreditar em algo que não é verdade. Então é muita responsabilidade. Versículo 3, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado. Como bom soldado de Jesus Cristo. É soldado de Jesus Cristo. Ele que é o nosso general. E ele continua ensinando o que eu tenho que ensinar para você, repassar. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Porque a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem nos alistou para a guerra? Jesus. Quem colocou o nosso nome no livro da vida? Jesus. Se o meu nome está no livro da vida, agora eu sou um soldado, agora eu sou um militar. Agora eu faço parte desse exército de Cristo. A gente canta e nem presta atenção. O exército de Cristo marchando vai. Será que está marchando mesmo? Ou será que está com medo? O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, marchando vai. É para frente, marchando. Soldados, nós somos soldados de Cristo, embaixadores de Deus. Precisamos marchar. Não é parar. É a fim de agradar aquele que nos alistou. Alistou para quê? Para receber bons salários? Para receber presentes? Não, irmão, nos alistou para a guerra, para o combate. Se eu não tiver consciência disso, eu não vou ensinar isso. E se eu não ensinar isso, eu vou estar ensinando o que não é bíblico. Pai do Senhor, irmã Aparecida. E se eu não ensino o que não é bíblico, eu sou um falso profeta. Se eu não ensino o que aí é complicado você ser um evangelista. Isso aí é evangelista, tá, gente? É o dom de evangelista. Pescaria Rondônia, bom dia, obrigado pela presença, Pai seja contigo. Então, irmãos, a gente tem que ensinar não o que a gente acha. Então, testemunhar é uma coisa. Se você não tem condições de ensinar, nós vamos ver para frente aqui. Manilda, quanto tempo? Seja bem-vinda. Então, se eu não tenho capacidade de ensinar, não ensine, irmãos. Se você não tem certeza e não é dentro da palavra, não ensine, porque você vai prestar contas. Então, não assuma o papel de professor. Assuma o evangelismo de testemunho. Vai contar para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Duas maneiras de pregar o evangelho. Uma é esclarecendo o evangelho e outra é testemunhando. Então, se você não tem certeza do que a Bíblia diz, não ensine o que você não tem certeza. Porque a ordem é pregue a palavra. Insista a tempo e fora de tempo. Aí você não tem o conhecimento, vai se meter aonde você não foi chamado. Eu tive assim... Aqui tem uma loja de material de construção
perto da minha casa, o pessoal são muito meu amigo, gerente é meu amigo há anos, desde 98 que eu... 98 não, desde 92 que eu compro deles. E aí um dia eu chego lá, o vendedor estava vendendo um suporte de aquelas toalhas que faz o box do banheiro. E aí o cliente estava querendo comprar, mas aquilo ali não era do tamanho do box do cliente. Aí o que o vendedor estava falando com o cliente? Olha, isso aqui você corta um pedaço e serve lá no seu banheiro. Cheguei e falei, meu irmão, ó, todo mundo que chega nessa loja quer ser atendido pelo Rony. O Rony hoje é gerente, há muitos anos ele é gerente. Mas as pessoas chegam lá, um monte de vendedor quer ser atendido pelo Rony. O cara conhece tudo sobre material de construção, ele dá uma aula para você de tudo ali, então ele se tornou gerente por causa disso, pelo esforço dele. Muitas pessoas já foram mandadas embora, ele nunca é mandado embora. E ali o funcionário estava ensinando assim para o cliente. Cheguei e disse, meu irmão, você não conhece o material que você vende, não? É por essa razão que todo mundo só quer comprar com o Rômulo. Olha bem, meu irmão, deixa eu explicar para você. Eu fiz um curso de vendedor, tá? Curso de vendedor, e uma coisa que o vendedor tem que conhecer o produto que ele vende. Tem muitas empresas que fazem treinamento com os vendedores para eles explicar para o cliente para que serve, como usa. E tem que ter um preparo para vender e conhecer o produto que vende. Então, por essa razão que Rony é o que vende mais aqui. Todo mundo só quer comprar com o Rony. Olha, irmão, vem cá, deixa eu te mostrar como é que funciona aqui. Você tem que ter esse conhecimento. Aí aquele suporte você põe ele do tamanho que você quiser. Você vai rosqueando ele no sentido horário e vai diminuindo o tamanho. Tem uma mola dentro. Você vai desrosqueando ele e vai crescendo. E a pessoa não conhece o que está vendendo. Aí você quer pregar a Bíblia, quer ensinar a Bíblia e você não conhece a Bíblia. Aí, meu filho, você está cavando o seu próprio buraco. A sua própria condenação e outra coisa. É um cego guiando cego e agora vai cair todo mundo no buraco. E aí você é responsável por você. A sua condenação vai ser muito mais profunda. Mas eu estou pregando a Bíblia. Estou com a Bíblia na mão, mas você está pregando mentira. Você não está pregando a palavra, você quer ensinar, mas você está ensinando outras coisas e não o que está escrito na Bíblia. Vai responder. Deus não terá ninguém por inocente, está escrito isso lá. Nós todos temos liberdade, mas temos também responsabilidade. Junto com a liberdade vem a responsabilidade, senão a liberdade vira uma bagunça, uma anarquia. E é isso que estamos vivendo hoje no meio religioso. Uma anarquia religiosa. Uma contaminação que os cavalos presentes de grego colocaram dentro do seio da igreja e hoje ninguém se entende mais. Por quê? Porque não pregam mais a palavra de Deus. Mas a orientação do apóstolo Paulo, orientando Timóteo hoje é para mim também. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que eu alistou. Para a guerra, é guerra, irmão. É guerra. Mas o general é que está na frente da batalha. E esse é imortal. Esse não vai ser atingido. E eu também já morri com ele. E se eu estou na palavra, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido, não serei abalado, porque eu estou sendo fiel àquele que me alistou. E ele continua, se alguém também milita, não é coroado. Se não militar legitimamente, olha aí. A pessoa quer militar, quer dar uma de autoridade, mas não é legítimo. Está querendo fazer as coisas erradas no lugar errado. Quem vai legitimar a minha militância? Aquele que me alistou. Ele que escolhe. Ele que dá os dons. Não é o dom que eu quero ter. É o dom que a igreja precisa.
Porque o meu dom é para abençoar a igreja, não é para mim. O dom que você tem vai me abençoar e o que eu tenho vai abençoar você. Então Jesus quer o corpo perfeito. Então isso aí está tão explicado na Bíblia, todo mundo quer ser pregador, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser missionário. Não, irmãos. Deus dá o dom para cada um no que for útil. Aonde você vai ser útil? Agora, onde você vai ser um desastre, Deus não vai te legitimar lá não. Você vai por conta própria, porque você quis ir. E aí você vai cavar seu próprio buraco e vai prestar conta da sua vida e da vida de outros que você desviou pelas mentiras que você prega. O dom é para isso. O único dom que não edifica a vida das outras pessoas é o dom de língua. Por essa razão eu nunca busquei, não interessa. Porque o meu interesse na igreja é edificar a vida dos outros irmãos, a minha é os dons dos outros que vai edificar a minha. Então eu quero dom que edifique a vida dos outros. Eu quero falar de uma forma clara, é a minha oração sempre na live, vocês que me acompanham sempre. Essa é a minha oração e o Senhor concederá o que deseja o meu coração. Se você quer dom de língua, você vai buscar e vai achar. Porque é dom e Deus dá. Você quer, Deus dá. Mas o próprio apóstolo Paulo está dizendo assim, procure os dons, os melhores dons. E principalmente de profetizar. Porque quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Mas quem profetiza edifica a vida dos outros. E aquilo que eu semeio na vida dos outros eu vou colher na minha. Então é muito melhor você edificar os outros do que edificar-se a si mesmo. Então, irmãos, nós erramos por falta de conhecimento da palavra de Deus. E aí saímos ensinando um monte de besteira aí, depois a conta chega, tá? A conta vai chegar e a Bíblia não está falando para o mundão, não, está falando para a igreja. Cada um de nós que fazemos parte da igreja. A conta vai chegar para nós. Se alguém também não milita, não é coroado, se alguém também milita, olha, milita. Não é coroado se não militar legitimamente. Tem que ser nomeado por Deus. Tem que ser aprovado por Deus. Não é eu acho que eu acho que eu vou ser um bom pastor. Agora eu vou escolher ser apóstolo. Eu quero ser apóstolo. Quero ser pastor. Não, irmãos, é Deus que... Mas mudou tudo. Hoje está tudo torcido. Por isso que a igreja está sofrendo. Porque a igreja não aprendeu a obedecer dentro da palavra, mas aprendeu com as suas próprias crendices religiosas, que eu chamo de babaquice, porque é o próprio buraco que a pessoa cava. E ele continua explicando para Timóteo, e hoje é para mim e para você. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Olha, isso é normal, gente. Se eu plantei lá 3 quilos de milho, se eu plantei a lavoura, quem vai tomar café primeiro do café que eu plantei lá? Os outros? Não, sou eu. Eu sou... Ali eu vou colher o café e vou tomar dele. Então, irmãos, as coisas que você semear por aí, quem vai provar é você. Vai sobrar para todo mundo, mas você vai ser o primeiro a provar. O que você está plantando? Coisas ruins? Você vai ser o primeiro a provar. Coisas boas? Você vai ser o primeiro a comer dos frutos do seu trabalho. Você é o lavrador na obra de Deus. Então, o que você está plantando? Aqui vem mais uma orientação para quem quer pregar o Evangelho. Para quem quer ensinar o Evangelho. Versículo 7, para quem está chegando, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Considera o que digo. Apóstolo Paulo dizendo para Timóteo. Considera, respeita. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Se você obedecer, se você entender, se você respeitar a promessa, o Senhor te dará entendimento em tudo. Não é em 99%, é em 100%. Primeiro vem a sua obediência. E aí você vai entender quando você se coloca como obediente, como servo e não como patrão. Continua no versículo 8. Lembra-te de que Jesus Cristo que dá
descendência de Davi ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Lembra-te de que Jesus Cristo, não esqueça disso, que é da descendência de Davi, ressuscitou. Não esqueça que ele ressuscitou dentre os mortos. Segundo o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando, ele ressuscitou. Eu estou ensinando a você que ele ressuscitou, ele está vivo. E se ele está vivo, ele vai te ajudar, acredite nele. Maria morreu e não ressuscitou. Pedro morreu e não ressuscitou. João morreu e não ressuscitou. João Batista morreu e não ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou. Lembra disso, não esqueça disso. Quem está morto não pode fazer nada por você, mas Jesus está vivo. Lembra-se. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos. Eu estou aqui passando para você o que eu recebi, orientando o jovem pastor Timóteo. Versículo 9. Então, como eu lembro que Jesus ressuscitou e que ele era da descendência de Davi, da linhagem que seguiu ali para Jesus nascer, por essa razão, por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então, olha, lembra-se disso. Essa é a fé. Não importa se você vai ser preso. Eu estou dando o meu testemunho. Como eu acredito nisso, eu sou perseguido, já fui preso. Mas não é porque eu estava fazendo as coisas erradas ou ensinando as coisas erradas. É porque eu estava falando a verdade do Evangelho. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. E você também deve sofrer. Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo. É em Cristo, gente. Não é na igreja tal ou tal. É em Cristo Jesus. Com glória eterna. Está tudo em Jesus. O que eu preciso está em Jesus. Não está nos meus méritos. Não está na minha bondade. Não está naquilo que eu faço. Não está naquilo que eu falo, mas está em Jesus. E o apóstolo Paulo continua orientando Timóteo e dizendo, agora ele vai mostrar algo bem interessante também, nós precisamos aprender para nossa fé estar segura. Versículo 11, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também viveremos com ele. Então o apóstolo Paulo não está nem aí para morrer. Se morrermos com ele, também viveremos com ele. Então esteja disposto a dar a sua vida, Timóteo, e hoje é nós. Se sofremos também com ele, reinaremos. Mas olha aí, se o negarmos, também ele nos negará. Fique esperto. Sofra as aflições. Porque se a gente sofrer e morrer por ele, com ele viveremos. Mas se negarmos, se ensinar o que ele não falou, estamos negando. Ele também nos negará. Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, que eu não conheço vocês. Ah, mas aí vamos justificar. Se justificar. Mas, Senhor, em seu nome curamos. Em seu nome expulsamos demônios. Até mortes ressuscitamos. Apartai de mim, malditos. Porque vocês pegaram a honra e a glória. Vocês não falaram que é Jesus que faz. É vocês que fazem. Ele continua no versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. É a característica de Jesus. Ainda que sejamos infiéis, ele continua fiel do mesmo jeito. Cumprindo a palavra dele do mesmo jeito. Se ele diz que tudo que pedimos em nome dele, ele fará, mas ele diz que todo o poder está nele, não é em mim. Então, se formos infiéis e puxarmos a glória para nós,
não vai fazer diferença nenhuma, ele continua fiel, fazendo os milagres. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode voltar atrás daquilo que ele falou. A palavra de Deus se cumprirá, ainda que uma mula fale. A mula não vai para o céu, mas a mula falou a verdade. Ele usa quem ele quiser. Porque ele é fiel. E o apóstolo Paulo continua no versículo 14. Traz essas coisas à memória. Traz essas coisas. O que eu estou fazendo aqui hoje? Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitem. São perversão dos ouvintes. Traga isso à memória. O que eu estou fazendo? Estou obedecendo a palavra de Deus. A paz do Senhor, irmão, não dá para ver o nome, né? Filho do Rei. Pai seja contigo, meu irmão. É para isso, irmão. Nós pregamos o Evangelho, é para isso. Nós que conhecemos, é para isso. Olha aí a orientação da palavra de Deus. Traz essas coisas à memória das pessoas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, fica discutindo um com o outro. Isso para nada aproveita são para perversão dos ouvintes. Aí perverte todo mundo. Aí agora a igreja não tem mais crédito. Agora a igreja ninguém entende mais. Se nós estamos brigando, mordendo, desentendendo, ninguém vê como o outro vê. Cada um é dono da sua própria verdade. E o mundão lá? Como que ele vai ver a gente? Quem vai querer vir para cá? Quem vai acreditar na veracidade? Se um fala uma coisa e o outro fala outra, não estão baseados na palavra de Deus. Aí confunde todo mundo, gente. Isso traz confusão e perverte os que estão nos ouvindo. Agora chegamos no nosso texto básico. Mas eu leio tudo para a gente não torcer a palavra de Deus. Eu não pego direto no meu versículo, e esse aqui é o versículo chave, tá? Do nosso estudo de hoje. Todos nós temos a missão de pregar o Evangelho, de anunciar Jesus. Como eu disse, tem dois jeitos. Uma delas é testemunhando. Você não precisa conhecer a Bíblia toda. Mas você precisa entender que Jesus fez algo na sua vida, por mínimo que seja, foi Jesus que fez. Então você vai contar para as pessoas isso aí, você tem certeza, não pode ser questionado pelo testemunho. Serão revestidos. A promessa de Deus se cumpriu no Pentecoste. Não saiam de Jerusalém, porque lá vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me esse testemunho. Então, você vai contar o que Deus fez na sua própria vida. Evite contar o que Deus fez na vida dos outros, porque pode ser mentira. Tem muito sensacionalismo hoje, então é para você contar o que Jesus fez na sua vida. Então a gente corre o risco de mentir quando contamos testemunho dos outros, que a gente não tem certeza se é verdade. Agora, o que aconteceu na sua vida é verdade. Então essa é a primeira forma de pregar o Evangelho, testemunhando. E a segunda é ensinando. É o que eu estou falando aqui, que o apóstolo Paulo está ensinando para Timóteo e agora para a gente. A segunda maneira de pregar o Evangelho é ensinando. E aí agora, como que vai acontecer isso? Continua as orientações de Paulo para o apóstolo Timóteo, o discípulo dele, né? Que ele estava formando ali e preparando ele para o ministério. Versículo 15. Agora vem a cereja do bolo. Depois que ele explicou tudo. Procura apresentar-te a Deus, não a mim. Eu estou te ensinando você. Mas você não vai se apresentar a mim. O apóstolo Paulo está dizendo, procura apresentar-te a Deus. Aprovado. Selo de qualidade. Alguém que prega a verdade, que aprendeu a verdade e agora vai pregar a verdade. Então, procura apresentar-te a Deus. Pergunte a Deus
se deve ou não deve, se pode ou não pode. É ele que vai dar a palavra final. Ele sabe se você aprendeu ou não. Se você está preparado ou não. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Deus aprovou, então, beleza. Ah, mas eu não tenho teologia, não tenho diplomas. E daí? Deus te aprovou? Não, o apóstolo Paulo que ia aprovar Timóteo, estava apenas ensinando, mas quem ia aprovar ou não é Deus. Ia aprovar a hora que ele começasse a ensinar. Ele está ensinando o que ele aprendeu e é verdade o que ele aprendeu, então está aprovado. Não é aquilo não, então desaprovado. Não tem salário. Tem gente aí trabalhando igual burro na obra que vai chegar na glória. Se tiver crido em Jesus como seu único e suficiente Salvador, chega salvo, mas chega sem nada. Porque quem vai aprovar o que eu estou fazendo ou não é o Espírito Santo. Nossa obra vai ser aprovada pelo fogo. Se o Espírito Santo aprovar, tem recompensa, tem galardão. Se não aprovar... Mas o tal, se creu em Jesus Cristo, fez tudo errado, mas creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse tal será salvo como que pelo fogo, pelas pontas dos cabelos. 1 Coríntios capítulo 3, lê lá no finalzinho, vai estar isso lá. Vai perder tudo que fez, irmãos. O Espírito Santo não vai aprovar. Está fazendo porque estava fazendo para ganhar dinheiro. Vai ser reprovado. Estava fazendo para ficar famoso, vai ser reprovado. Estava fazendo para mostrar que é bom, reprovado. Selo de reprovação. Não tem salário porque não fez para Deus. Não fez o que Deus mandou e não fez para a glória de Deus, reprovação total. Não tem salário. Então, procura apresentar-te a Deus, serve a cada um de nós. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, trabalhador. Quais as condições? Que não tenha do que se envergonhar, que seja convertido, que seja marido de uma só mulher, que governe bem a sua família. Olha bem, o que tem de pastores aí que a sua família é uma bagunça. Mas quis ser pastor. Foi aprovado por Deus? Sei lá. No final da fritada dos ovos, cada um vai saber de si mesmo. Se vai ser aprovado ou não vai ser. Mas as pessoas fazem o que dá na teia. Então, se apresente a Deus como obreiro aprovado. Que não tenha do que se envergonhar. E que maneje bem a palavra da verdade. Vai apresentar para ensinar, então apresente como obreiro. Aí tem que ter conhecimento da palavra. A palavra de Deus é uma espada. Muito perigosa. Porque ela tem 2 fios. E ela penetra onde nada penetra, até a divisão das juntas e medulas. As juntas e medulas, olha que coisa profunda. Olha a profundidade desse versículo. Se alguma coisa penetrar aí na sua medula, você pode ficar tetraplégico, paraplégico, tetraplégico. Então a palavra de Deus ela é como uma espada de 2 gumes. Imagina você fincar uma espada na coluna da pessoa, entre as juntas e medulas. Se for atingido aquela medula ali, pronto, tetraplegia. Ou paraplegia, dependendo do ponto. Então é isso que a Bíblia faz, ela pode aleijar uma pessoa. E aí você, se não souber usá-la, você vai usar ela para prejudicar as pessoas, aí você pode matar uma pessoa, fazer a pessoa, tirar todo o ânimo da pessoa, torcer a palavra de Deus e tirar o ânimo da pessoa. Então tem que saber usar, irmãos, é usar para edificação, não para destruição. A palavra de Deus, e Jesus nos mandou pregar as boas novas. Bom dia, Catarina. Soraya também. Carneiro, seja bem-vindo. Então, irmão, não é brincadeira. Você pregar a palavra de Deus não é brincadeira. Se você não tem conhecimento, não tem condição. Se não maneja bem a palavra da verdade, vai torcer ela é melhor que você. Não torça.
Jesus disse, se o teu olho te escandaliza, é melhor que você arranque esse olho e jogue fora. Porque é melhor entrar no reino de Deus faltando um olho do que ir para o inferno com os 2 olhos, com todo o corpo. É exatamente isso. Jesus não está falando do corpo. Esse olho da palavra de Deus. Você não enxerga e quer falar. Tem que ter discernimento da palavra de Deus, irmãos. É muita responsabilidade. O problema é que nós esquecemos que Deus é justo e achamos que Deus é bom. Agora é pregada paz e amor, é o amor de Deus. Irmãos, Deus se manifestou de 3 formas. A primeira forma que ele se apresentou e se manifestou ao mundo foi como um Deus justo. Bateu, levou. Um Deus que quem não obedece morre. Se manifestou como esse Deus de justiça. Depois ele se manifestou como Deus de amor que deixou a sua glória. Agora o Deus de implacável deixou a sua glória. Se fez homem e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de bondade. Agora totalmente diferente, agora mostrando o seu amor, não mais a sua justiça. E agora ele se manifesta, cada um de nós, como o Deus Consolador. É o mesmo Deus se manifestando de 3 formas. O Deus Consolador, o Professor, o Deus Protetor, o Deus que nos faz lembrar de todas as coisas. Mas eu preciso ter Ele. Pai do Senhor, irmã Catarina. Então eu preciso me apresentar a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Quem ensinar, prega a palavra. Tem que saber manejar a palavra. Essa espada tão perigosa. Porque ela corta para lá e corta para cá. Ela mata quem está lá e se eu não souber manejar, eu me mato também com ela. É uma arma poderosíssima. A palavra de Deus é uma arma poderosíssima. E aí o apóstolo Paulo aqui está ensinando Timóteo e agora está ensinando para a gente. Aí ele dá as orientações, olha aí, continuando. Você procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, como trabalhador que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Mas, olha aí, gente, quantos erros. Vê os vídeos aí. Olha como estão os nomes da palavra. Mais ao mais aí. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade ainda. Ai, irmãos, Deus não me chamou para discutir com ninguém. Deus não me chamou para dizer quem está certo e quem está errado. Disputas religiosas. De quem está falando a verdade ou está falando mentira. Deus me chamou para pregar a verdade. Evita os falatórios, irmãos. Quantos conteúdos aí que é só falatório. Irmãos, eu não tenho que questionar a decisão de ninguém, escolha de ninguém. Eu tenho que pregar a verdade. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não acreditar já está condenado. É problema dele. É para isso que Jesus me mandou. Mas nós ficamos julgando os outros e enveredamos nos erros tão primários. Não é para discutir com ninguém, irmãos. Evita os falatórios profanos. Eu não tenho que ficar discutindo por que o carro alegórico, ou o carnaval, ou isso, ou aquilo. Não, irmão, eu tenho que ensinar como servir a Deus. Tem que ensinar o que a palavra de Deus manda ensinar. Quem aprender, aprendeu. Quem não aprendeu, é a escolha dele. Eu não posso fazer nada. Assim como eu sou livre para pregar a verdade, o outro é livre para acreditar na verdade ou não. Eu preciso evitar essas coisas. Olha aí a palavra de Deus ensinando. Eu não vou fazer conteúdo respondendo comentário de ninguém nos meus vídeos. Quer me perseguir, me persiga. Depois acerte com o papai. Eu sou um soldado, eu não sou um general. O general é Cristo. Então, quem é responsável pelo exército é o general, não sou eu.
Quem vai defender e responder diante da justiça é o general, pelo erro de um soldado. E ele já morreu pelos meus erros, pelos meus pecados. Pega isso, irmãos. É bom a gente pegar isso para a gente aprender, porque a gente está aqui aprendendo a palavra de Deus na fonte. Evita, irmãos, os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Não vai ser útil, pelo contrário, vai ser como você jogar gasolina no fogo. Você vai apagar um incêndio jogando gasolina? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Não é aqueles que excitam a contenda. Aí, irmãos, muitos se dizem que está correto, está errado, está aí criticando os outros. Continuando, versículo 17. E a palavra desses que ficam por aí discutindo o que a palavra de Deus está dizendo que é para evitar. O Paulo dá um exemplo aqui. A palavra desses que ficam aí discutindo quem está certo, quem está errado, e a palavra desses roerá como gangrena. Sabe o que é gangrena? Entre os quais são Emineu e Fileto. Aqui eu cito dois personagens do antigo, da época dele, né? Sabe o que é gangrena? Uma ferida que não foi curada. Essa ferida gangrena, né? Começa a necrosar, apodrecer ali no lugar da ferida. E aí, se essa ferida está na perna, aquela perna vai ser cortada. Se for no braço, o braço vai ser cortado, porque engangrenou. Então, irmãos, hoje o que tem de gente com gangrena, doentes, tá? Irmãos doentes na fé, por causa desses falatórios profanos, que não produzem edificação em ninguém, mas muito mais doença do que cura. Aí produz insatisfação. Eu tenho admiração por alguns influenciadores aí que são sérios, tá, gente? Mas estão errando. Pensam que estão fazendo certo, mas estão errando. Tem uns irmãos aí, olha, que é exatamente isso o conteúdo deles, irmãos. Tá certo por um lado e errado por outro. Eu não vou defender a veracidade da palavra de Deus, eu vou pregar a veracidade dela. Acredite quem quiser. Eu não vou pregar, obrigar ninguém a aceitar o poder de Deus. Eu vou ensinar e pregar o poder de Deus. Quem quiser, se creres, verás a glória de Deus. Se não creres, aí a Bíblia já não fala que não verá, mas é claro que não verá. Então é para aqueles que acreditam. Então ele dá o exemplo desses dois aqui, Emineu e Fileto. Quem conhece mais história do que eu vai saber o que esses dois homens fizeram. Esses dois homens fizeram uma perseguição em cima de Paulo. Era mais alguém querendo aparecer. Paulo foi chamado por Deus, eles foram chamados por Satanás para confundir. Então é por essa razão que eu preciso me apresentar a Deus como obreiro, como trabalhador, que não tem do que se envergonhar. Esses dois caras aqui, eu vou buscar mais profundo aqui, que até minha curiosidade aumentou agora. Já sei algumas coisinhas, mas eles são comparados àqueles magos do Egito que imitaram Moisés. Então esses dois caras com certeza estavam querendo imitar Paulo, só que eles não tinham sido chamados por Deus. E aí eles imitavam fazendo o quê? Criticando o que Paulo fazia.